aceleração da gravidade, tá? Que é como se a gente fosse fazer uma força, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Não sei se ajudou ou não essa minha analogia, é o que eu uso essa regrinha na minha cabeça. E aí, conseguiram resolver esse exercício 3? Sim. E o restante do povo aí? Não porque travou, não que não consegue começar, ou não porque está terminando? Travou, travou aonde? Então vamos lá devagarzinho aqui para a gente entender como que é o raciocínio aqui, tá bom? O exercício ele está falando em um conduto de 175 milímetros de diâmetro, vazão de 3.300 litros por minuto, sabendo-se que a pressão num certo ponto do meu conduto é de 2 kgf por centímetro quadrado, calcular o valor da energia total, está no plano de referência a 8 metros do ponto considerado. Adote o gama, que é o peso específico, não é Y, tá, gente? É um gama, de 1.000 kgf por metro cúbico e a aceleração da gravidade de 9,81. Se o exercício está falando para mim para calcular qual que é a carga, o que eu vou precisar utilizar? Eu vou tentar fazer aqui com vocês o raciocínio que vocês têm que fazer para saber como que eu começo esse exercício. O que a gente vai ter que precisar aqui de tudo que a gente conversou na semana passada, que eu resumi aqui? O que eu preciso para conseguir calcular a carga no meu ponto, do que a gente sabe até agora? Qual fórmula? Bernoulli, né? Então, ó, o Daniel falou para a gente, ó, acho que é isso que o Daniel está falando. Então, para eu calcular a energia, eu preciso do Bernoulli. Bernoulli era o quê? Que a carga num ponto é igual à carga de posição mais a carga de pressão mais a carga cinética. Tá dando umas bugadas aí na câmera, gente, ou é impressão minha? Mas tá dando para enxergar. Agora, ele tá dando umas tremidinhas assim, mas tá indo. O que é cada uma dessas parcelas? Todas elas vão estar em metros, tá? Então, eu sei que todas as minhas unidades têm que resultar em metros. O que é o Z? O Z é a carga de posição. O que é a carga de posição? É a distância que o ponto que eu estou analisando está com relação a um plano horizontal de referência. Então, isso é a minha carga de posição. Vou pegar outra cor. Isto aqui, esse P sobre gama, é o quê? É a minha carga de pressão, que é devido à minha pressão efetiva no meu escoamento. E por último,
Esse V quadrado sobre 2G é a nossa carga cinética, que depende da velocidade de escoamento, tá? Então, vamos ver. Para calcular a minha carga total, eu preciso de tudo isso. Oi, Matheus. Está enxergando o PowerPoint grande? Então, calma aí, cadê minha folha de colinha? Você vai ter que vir aqui, ó, do lado onde estão todo mundo que está logado. Você enxerga a minha câmera, né, pequenininha, não consegue? Espera só um pouquinho, Israel, deixa eu só resolver o probleminha técnico aqui. Aqui do lado, onde tem todo mundo que está logado, tem uma lista aqui com todo mundo que está logado, vocês vão ver 3 Gabrielas. Vai ter uma Gabriela que está falando com vocês, uma Gabriela que é a apresentação e uma Gabriela que é eu com a câmera. Aí vocês precisam ir lá e fixar a tela, aquele alfinetinho. Que aí vai aparecer o grandona onde está aparecendo a apresentação para vocês. Tá certo? Sempre vocês vão ficar migrando entre as duas Gabrielas, a Gabriela apresentação e a Gabriela câmera. Tá? Quem estava com problema conseguiu achar aí? Israel, aqui é P sobre gama, é dividido pelo peso específico. Isso, essa aqui é devido à pressão que eu tenho dentro da minha tubulação. A pressão efetiva. E a cinética depende da velocidade de escoamento. O Fábio estava perguntando aqui também. É isso mesmo que você falou, tá, Fábio? Posso fazer uma pausa na resolução do exercício para tentar explicar para vocês com imagem o que é essa carga de pressão dentro da tubulação? Acho que vai ajudar um pouco vocês a entenderem o que acontece. Então, eu vou tirar as folhas aqui da resolução do exercício, vou pegar uma outra parte, tá? Então, ó, eu venho aqui, eu tenho a minha tubulação. Imaginem, eu acho que se não todos, quase todos já passaram por uma situação dessa. Vocês estão lá com a mangueira de jardim, lavando o carro, regando o jardim, lavando o quintal, sei lá o que, tá? Então tá aqui a água escoando uma certa vazão aqui, tá bom? Quem nunca passou pela situação de passar do lado de uma mangueira no jardim e levar um banho de um esguichinho bem fininho? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Por que que isso acontece? Quando a água está escoando dentro da mangueira, do jardim, dentro da nossa tubulação, quando a gente tem aqui o nosso conduto forçado em ação, a gente tem essa pressão interna agindo aqui dentro, tá? Então é como se eu fizesse aqui, ó, vou fazer um furinho aqui na minha tubulação. Então a água está vindo. O que vai acontecer? Vai jorrar água lá para cima. Né? Que é aquele esguichinho fininho que molha a perna da gente quando a gente passa. Então, por que que esguicha essa água para fora? Porque a gente tem uma pressão interna maior do que a pressão externa. Então, por isso que a água tende a sair para esse ponto de menor pressão, que é a parte de fora, tá?
Isso é normal acontecer? É. E como é que eu consigo quantificar essa pressão que está acontecendo aqui? Se eu simplesmente deixar jorrando, ele vai jorrando aleatório, cada pedacinho, vai ter, a gente vai ver alturas diferentes ali acontecendo. Então, o que, que a gente faz para conseguir quantificar o quanto que está subindo esse jato aqui que molha a nossa perna? Então, a gente instala um negocinho que é um tubinho, tá? Que é bem fininho, que a gente chama de piezômetro. E com esse piezômetro, qual que é a função dele? A função desse tubo fininho é a gente simplesmente direcionar, eu não vou mexer com o meu escoamento, com essa água que está jorrando, eu só vou direcionar para ela ir para um ponto só, ela não vai sair para os lados, tá? Por causa da turbulência. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai medir esta altura de água, o quanto que esse meu esguicho, qual que é a altura que ele atingiu. Quanto maior a pressão que eu tenho aqui internamente na minha tubulação, maior vai ser essa altura de água que vai atingir dentro do piezômetro. Se a minha pressão é menor, meu esguicho vai ser mais baixinho aqui. E aí, o que, que a gente faz? Porque aqui a água vai estar parada, né? Apesar de estar como se estivesse esguichando, a gente vai considerar que ficou num nível paradinho aqui, né? A gente não tinha visto que, num slide lá para trás que eu mostrei para vocês, que a pressão num ponto é o peso específico vezes a coluna de fluido que está exercendo essa pressão no ponto. Lembram desse slide que eu passei lá para trás? Então, o que é esse H? Esse H é esta coluna de água aqui. Como na equação de Bernoulli, a gente não precisa só da pressão, a gente precisa da pressão dividido pelo peso específico, não é? Então, eu não posso reescrever esta equação da pressão desta forma aqui, que a pressão sobre o peso específico é igual ao H, essa coluna de fluido? Concordam? Então, caso, né, a gente precise, que vai, não sei se é na atividade ou nos exercícios aqui, já estou perdida. Caso eu tenha uma tubulação e fale de piezômetros, é isso aqui, que aí eu vou ver qual que é essa coluna de fluido. Tá cortando a imagem? Gira o celular de lado. Ou tira o chat aí do lado. Então, ó, esta coluna aqui de fluido, quanto subiu aqui essa nossa coluna de água dentro do nosso piezômetro, vai representar a nossa carga de pressão, o P sobre gama. Quando tá tudo fechadinho, sem furo, a gente não consegue ver essa pressão interna do escoamento. A gente só consegue ver quando a gente faz essa saidinha aqui ou coloca algum outro dispositivo para fazer essa medição, tá? Deu para entender o que é essa carga de pressão? E aqui é só a pressão efetiva que a gente desconsidera a pressão atmosférica. Melhorou um pouco para visualizar a situação, o que está acontecendo? Isso. É esta coluna toda aqui, ó, Daniel. O pontinho aqui é que a gente avalia o ponto da nossa tubulação como sendo o centro bem no meio, né? Então, tudo isso aqui é a coluna da pressão que está sendo exercida aqui embaixo. Não, é a pressão que está sendo exercida aqui no pontinho. Tá? Então, essa coluna toda exerce pressão aqui nesse pontinho, tá bom? Depois, quando tiver exercício do furinho, do piezômetro, a gente volta e faz de novo
esse esqueminha aqui, tá? Para fixar. Então, vamos voltar aqui no nosso exercício. Eu não estou entendendo por que o negócio está fazendo esses chiadinhos aí na imagem se está com conexão tranquila. Então, tá aqui, ó. Eu sei que a gente vai ter que usar. Então, não é nem foco que ele está procurando hoje, Fábio. Ele está pixelando toda a imagem de um jeito estranho. Vocês viram que eu não sou uma pessoa muito que dá sorte, né, com essa internet, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, ó, eu sei que eu preciso achar, voltando aqui para o nosso exercício, para eu determinar a carga total no ponto, eu preciso achar essas 3 parcelinhas aqui. Então, eu vou tentar primeiro, com os dados que a gente tem aqui do enunciado, vou tentar visualizar o que está acontecendo. E se visualizar o que está acontecendo, eu vou tentar fazer um desenho do que eu tenho aqui. Como nesse exercício eu não estou analisando 2 pontos ou mais, eu estou analisando um único ponto, então eu não sei, e não foi falado, e a gente não vai fazer diferença para a gente aqui, se minha tubulação está aqui na horizontal, se ela está na vertical, se ela está inclinada para cima, se ela está inclinada para baixo, eu não sei. Por quê? Eu estou analisando um único ponto, não importa onde que estão os outros pontos da minha tubulação, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui na horizontal, meio que na horizontal, só para ocupar menos espaço na minha folha, tá? Eu vou vir aqui, ó. Tá aqui a minha tubulação. Minha vazão tá entrando aqui. E eu vou analisar este pontinho aqui dentro da minha tubulação. O diâmetro tá aqui, né? Diâmetro de 175 milímetros. A vazão tá aqui. A pressão nesse ponto é de 2 kgf por centímetro quadrado. E ele fala que esse meu ponto está a 8 metros de um plano de referência. Então, eu vou pegar daqui do meu ponto. Eu sei que ele está 8 metros acima de um plano horizontal. Vai caber aqui? Vamos ver. De referência. Que daqui para frente eu vou chamar de PHR. Tá bom? Então, eu sei que essa distância aqui, até o plano horizontal de referência, é o Z, que é a carga de posição. Tranquilinho até aqui? Tá. Então, para eu calcular aqui primeiro a carga de posição, o Z, eu sei que tem que estar em metros. Das informações que eu já tenho meu Z em metros aqui, bonitinho, né? Então, eu já sei quanto que vale essa primeira parcela da energia. A carga de pressão, eu sei que eu também vou ter que chegar no final numa unidade em metros, né? Então, vamos ver o que a gente tem. Eu sei que a pressão está em kgf por centímetro quadrado, e eu sei que o peso específico está em kgf por metro cúbico. Se eu pegar esse kgf por centímetro quadrado e dividir por kgf por metro cúbico, vai resultar em metro, do jeito que está aqui? Vai? Não? Por que que não vai dar? Vou voltar aqui na folhinha de... Isso, tem que fazer conversão de unidade. Porque senão vai ficar aqui, ó. kgf por centímetro quadrado. E a fração que estava embaixo eu inverto multiplicando aqui, né? Metro cúbico kgf. kgf corta com kgf, mas aí o centímetro quadrado e o metro cúbico eu preciso fazer conversão de unidade antes de seguir em frente. Então, eu sei que
Esta minha pressão eu vou ter que fazer conversão de unidade. Então, de kgf por centímetro quadrado, eu tenho que chegar em kgf por metro quadrado. Qual que é a relação que eu faço aqui para fazer essa conversão? Um metro quadrado é igual a 10 à quarta, isso, 100 ao quadrado, ou 10 à quarta, centímetros quadrados. Corto centímetro com centímetro, vai resultar kgf por metro quadrado. Então, vai ficar quanto aqui? Essa minha pressão vai ser 2 vezes 10 à quarta, kgf por metro quadrado. Então, agora eu já sei que quando eu pegar esse 2 vezes 10 à quarta kgf por metro quadrado e dividir por esse 1000 kgf por metro cúbico, eu sei que o resultado final vai dar unidade de metro. Tá certo? Todo mundo entendeu essa parte? Oi, Elizabeth. Voltar onde? Ah, eu tinha kgf por centímetro quadrado. Eu preciso converter esse centímetro quadrado e deixar ele metro quadrado aqui embaixo. O que que eu faço? Eu faço a conversão. Eu sei que cada metro quadrado equivale a 10 à quarta centímetros quadrados. Então, fazendo essa conversão, que quem preferir faz por regrinha de 3, a gente chega que esse 2 kgf por centímetro quadrado é igual a eu falar que eu tenho 2 vezes 10 à quarta kgf por metro quadrado. Certo? Então, tá bom. Então, ó, a primeira parcela eu já conheço, a segunda parcela também já conheço, falta a terceira parcela. Essa terceira parcela, eu preciso do que eu não conheço? Da velocidade. Foi dada a velocidade? Não, né? Aí o que a gente faz? A gente sempre chora? Não, isso aí não faz parte do nosso cardápio. Eu não tenho a velocidade, mas eu consigo tentar calcular ela? Sim, né? Porque, como o Fábio disse, a gente tem vazão e diâmetro. Com a vazão e com o diâmetro, a gente não consegue calcular a velocidade? Isso mesmo, tá? Só que eu preciso da minha velocidade em metros por segundo. Para eu chegar na minha velocidade em metros por segundo, qual que era a equação que a gente tinha da vazão? Não era que a vazão é igual a velocidade vezes a área? Minha vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo, minha área tem que estar em metros quadrados, para minha velocidade estar em metros por segundo. Então, antes da gente começar aqui, o que eu preciso fazer com os dados que foram dados no enunciado? As informações aqui de diâmetro e de área, e de vazão. Preciso converter, né? 175 milímetros. Quanto que dá em metros? 0,175 metros. E a vazão? Eu vou ter que converter tanto a unidade de volume quanto a unidade de tempo. Então, eu vou ter que fazer na minha 2 regrinhas de 3 ou 2 parcelinhas aqui da análise dimensional. Então, eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. E eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo essa conta, vai dar o valor aí que o Lindenberg colocou para gente, 0,055 metros cúbicos por segundo.
Todo mundo chegou nesse valor? Beleza, então. Então, agora a gente tem todas as informações para seguir em frente ali e achar a nossa carga, né? Falta só a gente saber como que eu calculo esta área aqui. Como que eu calculo essa área? Área de uma circunferência. A área é igual ou πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Tá uma zona essa folha, né? Mas vocês estão entendendo, né? Então, eu vou trocar de folha aqui para fazer o cálculo da velocidade e depois a gente já joga tudo ali no Bernoulli, tá bom? Vamos lá. Dois vírgula 2866 que deu velocidade? Eu fiz conta errada aqui. Isso. 29, Fábio? Você calculou a área em separado? Para depois. Professora? Só um minutinho. Fábio? Pode. Fez tudo de uma vez? Mas para dar 291, não. Refaz a conta, Fábio. Deu 291? Ó, 0,055 vezes 4, dividido, abre parênteses, por π vezes 0,175 ao quadrado. 2866. Quem tinha chamado aqui no áudio? Eu, professora, meu computador deu de atualizar bem na hora que você estava explicando essa parte. Qual parte? Aí eu conectei no celular correndo. Tá, qual das partes? Essa parte de calcular a vazão. Ah, não, aqui eu só peguei a fórmula da vazão, que é velocidade vezes a área. Uhum. A vazão, a gente fez a conversão de metro cúbico, de litro por minuto para metro cúbico por segundo, e o diâmetro a gente converteu de milímetro para metro, e só substituir aqui na fórmula. Essa conversão que você fez dos 0,055 é como, professora? Tá aqui, ó. Que eu preciso fazer o litro virar... Eu perdi essa parte. Eu preciso fazer o litro virar metro cúbico, qual que é a relação que eu tenho de litro e metro cúbico? Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Uhum. E com relação ao minuto, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Eu faço por análise dimensional. Quem acha mais fácil,
faz por regrinha de 3, que é a mesma coisa. Vai ter 2 regrinhas de 3 para fazer essa conversão, tá? Entendi. Eu acho que foi nessa turma que falaram Obrigada, assim, mas professora. regra de 3 é mais fácil. De nada. Thaís, você conseguiu refazer aí, deu certo? O que tinha dado errado, Fábio? Ou não sabe? Ah, tá. Então, não é que tá errado, é porque você achou primeiro o valor da área, aí você chegou num valor aproximado já, para depois dividir. Não tá errado, então. Então, ó, agora que a gente já tem todas as parcelas para substituir lá no Bernoulli, eu vou calcular a minha carga só substituindo os valores. O Z vale 8, mais a pressão era de 2 vezes 10 a quarta, dividido por 1.000, mais 2,2866 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Essa parcelinha aqui vai dar 20, e esta aqui vai dar... Então, a carga total vai ser 8 mais 20 mais 0,2665, 28,27 aproximadamente. Metros, cuidado para não esquecer das unidades, tá? Então, vou destacar aqui a resposta final. Dúvidas? Alguém precisa que volte nas outras 2 folhas para printar, copiar alguma coisa que perdeu? Eu quero para tirar foto, Tá. por favor. Esta aqui é a primeira folha. Ok. A segunda. Pronto. Ô, professora, a primeira sala do que não ficou nítida, a imagem está muito ruim. Eu já volto, já volto. Eu vou mandar no grupo da sala. Eu mando no grupo da sala, tá todo mundo lá? Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp da sala? É a Maria, né, que está falando no áudio comigo? Isso. A Maria falou que manda no grupo, eu não sei quem tinha falado no áudio. Ó, o Rafael não está no grupo, se alguém puder incluir ele no grupo do WhatsApp. Lindenberg, que tinha me perguntado desse exercício, ficou claro agora? Eu acho que a sua dúvida era lá do comecinho da questão de conversão da unidade, se precisava ou não converter, né? Tá. Pode falar. Então, ó, já que a gente finalizou esse exercício 3 aqui, esclarecemos as dúvidas, e foi bom que a gente já fez
resumão aqui do Bernoulli, né? Então, agora, vamos tentar fazer o exercício, deixa eu ver, exercício 6, vamos fazer o 4 e depois a gente vai para o 6, tá? Eu sei que o 6, coitado, o Bruno foi o que chegou aqui primeiro e pediu, mas vou na sequência aqui, tá, Bruno? Vou chegar nele, fiquem tranquilo. Pode dizer, Fábio. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. É metro por segundo. Fica só metro. Porque, ó, a velocidade é metro por segundo, só que a velocidade está elevada ao quadrado, dividido pela gravidade, né, que é metro por segundo ao quadrado. Aqui vai ficar, então, metro quadrado por segundo ao quadrado, né, que eu elevei a unidade da velocidade ao quadrado, e essa fração eu multiplico pelo inverso, segundo ao quadrado, metro. Corta, corta, tira um metro daqui com esse outro. Tá bom? Ah, tá, não. Tranquilo. Tô aqui pra gente tirar todas as dúvidas, não vai levar nada pro travesseiro. Pelo menos eu tento. Tentem dar uma lida aí nesse exercício 4, vou dar uns minutinhos aqui para vocês. Uns 5 minutinhos, acho que dá, né? Quatro, isso, 4. Obrigada, Bruno. Eu já vou avisando vocês que não existe um único caminho para a gente seguir para resolver, tá? Eu vou tentar explicar de um jeito que aí eu vou incluir mais uma informaçãozinha para vocês, mas tem um outro jeito de resolver, tá?
Enquanto vocês vão pensando aí, eu já venho. Quem quiser, tiver alguma dúvida, deixa recado aqui no chat, tá? Voltei. E aí? Alguém tem alguma sugestão? Estão vivos? Já desistiram? Hoje nem tem jogo para falar que estão saindo para ir ver jogo, hein? Ai, meu Deus. Tá passando jogo? Na Globo aqui falaram que não tinha jogo. Ah, Fê Maria, mas já tá passando? Jesus amado. Por isso que vocês não estão me dando ibope assim hoje. 2-2 ou 1-0? Por isso que meu ibope tá meio devagarzinho aqui hoje, né? Vamos começar a conversar então aqui pro... Não precisa nem dizer para que time que o Matheus torce. Quem foi que tinha falado que começou a rabiscar aqui? O Bruno, né? Que começou a fazer uma rabiscada aí do desenho. Ah, tá, espera. Tem que escolher um plano horizontal de referência. Sim, Fábio. Bruno, já que você já resolveu, você viu que precisa, sempre a gente precisa desenhar, né?
para conseguir tentar entender o que está acontecendo. Parece bobeira, né? Não, eu estou visualizando aqui na minha cabeça, mas desenhar e escrever tudo é fundamental. Ah, é 2 minutos para acabar o jogo? Achei que era para acabar o exercício. Ah, menino, se for para acabar 2 minutos para acabar o jogo, vamos lá. Em 2 minutos não vai fazer, ninguém vai fazer gol. Vamos lá. Cada um vai ganhar só um ponto na tabela. O exercício, ele está falando que não tem o diâmetro. Mas, se eu estou falando em sifão, apesar do desenho que está aí no PowerPoint parecer que tem um diâmetro diferente ali na parte de cima, é simplesmente porque a professora fez esse desenho aí no PowerPoint, tá? Então, por isso que ficou tortinho. Mas o sifão é uma mangueira de mesmo diâmetro que a gente fez um J aí de ponta cabeça com ela, tá? Então, o diâmetro que a gente vai ter, tanto no ponto A, no ponto B, no ponto C, vai ser o mesmo, tá bom? Então, eu sei que eu tenho o mesmo diâmetro nesse meu sifão. Qual que é a função do sifão para quem nunca ouviu falar nele? É a gente, a partir do sifão, retirar a água de um recipiente, de um reservatório, retirar essa água para um ponto mais baixo aqui, tá? É isso que fazem aquelas coisas de roubar gasolina. Nem sei se ainda agora vai fazer, né, com o preço da gasolina, mas para conseguir tirar a água do tanque, o combustível, né, do tanque de combustível do carro, pode usar essa mangueirinha aqui para retirar de lá de dentro. Então, precisa estar com esse fluxo aqui para a gente conseguir tirar. Tanto que as pessoas chupam na mangueira aqui para. Não sei se já viram essa cena, né? Primeiro ponto que eu vou conversar aqui com vocês. O exercício pergunta qual que é essa velocidade aqui no ponto C, quando essa água sai em C em jato livre. O que significa falar que está saindo em jato livre? Significa que esse ponto C aqui, ele está em contato direto com a atmosfera. E vocês lembram que eu falei? Sempre que a gente está na interface água-ar, a gente só tem a pressão atmosférica agindo? Lembram disso? Então, eu sei que nesse meu ponto C, PC sobre gama, que a gente vai considerar, vai ser igual a zero, que é uma saída em jato livre. Certo? O que mais que jato livre, então aqui é pressão atmosférica. Opa. Aqui no ponto C, o exercício fala que a gente está com o nosso jato, a água sai por C em jato livre. Se ela está saindo em jato livre, quer dizer que eu estou na interface ar-água. Se eu estou na interface ar-água, a única pressão que está agindo aqui é a pressão atmosférica. A parte do sifão, o sifão é que é a mangueirinha aqui, uma mangueira de mesmo diâmetro, que a gente vai utilizar para retirar a água aqui de dentro do reservatório. E o exemplo que eu dei é quando usam a mangueirinha para tirar combustível de dentro do tanque do carro. É um sifão que é utilizado. Conseguiu entender agora, Marcos? Então tá certo. Só tem pressão atmosférica agindo aqui no ponto C, Daniel.
Então, a gente considera que essa carga de pressão vale zero, carga de pressão, a gente está pensando na pressão efetiva. Então, se só tem atmosférica, a pressão efetiva vale zero. Certo? O meu ponto A e o meu ponto B, eu não sei quanto que vale a carga de pressão nesses dois pontos. Mas, como tá dentro, eles estão dentro da minha tubulação, eu sei que a carga de pressão deles vai ser diferente de zero. Outra coisa, a água que vai passar aqui pelo meu ponto A, a quantidade de água que vai passar aqui, ela é igual ou diferente à que vai passar no ponto C, B e no ponto C? Vai ser igual, né? Se a quantidade de água é igual, que está passando nesses três pontos, significa o quê? Que a minha vazão é igual, né? Consegue entender que a vazão vai ser igual? Sim. Se eu falei que o sifão tem um diâmetro único, a minha vazão é constante em todo o meu sifão. O que mais que eu posso falar que é igual nesses três pontos? Isso. Eu não sei quanto vale, mas eu sei que VA é igual a VB, que é igual a VC. As velocidades são iguais. O que mais que eu posso afirmar que é igual desses três pontos, sendo que o enunciado fala, desprezando-se todas as perdas? O que eu posso igualar aqui quando eu considero desprezar todas as perdas? Perda é perda de carga, né? Não. O gama é o peso específico que vai ser igual. Lembra que no Bernoulli a gente tinha que eu podia ter variação da carga de posição, carga de pressão e carga cinética, mas a soma de todas no mundinho perfeito, que é desse caso desse exercício aqui, no mundinho perfeito a soma dessas três parcelas tem que ser igual. Então, o que eu vou poder afirmar aqui? Que o HA, a carga em A é igual a carga em B, que é igual a carga em C. Deu para entender isso aqui? Porque a gente desprezou todas as perdas. O enunciado fala para a gente, desprezando-se todas as perdas. Perdas são as perdas de carga. Então, por mais que eu esteja escoando essa água pelo sifão e que eu teria um certo atrito agindo aqui, o exercício fala para a gente desprezar essas perdas. Então, eu não tenho dissipação de energia. Então, toda a energia que eu tinha no meu escoamento inicialmente, ela vai se manter até a saída na tubulação aqui. Quem tinha pedido para... O delta vale zero, o delta H vale zero entre os pontos, Fábio. Quem tinha falado aí que estava confuso, melhorou um pouco ou não? Tá. Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês?
Antes eu vou achar quais são os valores aqui que a gente pode... Calma aí, deixa eu pensar que sequência que eu vou montar aqui na... Se eu sei que as minhas cargas são iguais, posso vir aqui e na próxima folha e montar como que eu vou calcular cada uma dessas cargas? O HA, o HB e o HC? Então, ó, depois eu volto nessa primeira folha. Vocês vão ver que minha... Você confia, né, Daniel? Então, ó, HA vai ser carga de posição de A, carga de pressão de A, mais carga cinética de A. De B, eu falo para vocês que não tem um único jeito de resolver. Se vocês pegarem a resolução que eu fiz nas outras turmas, cada vez eu faço de um jeito, num caminho, que aí você vai pensando, fala, isso aqui pode puxar para tal lado. Se eu estou falando de carga, vamos ver como é que fica aqui o Bernoulli. Pode ser que eu fale, ó, fiz isso aqui, mas não serviu para nada, tá? Estou aqui no brainstorm com vocês também. Então, ó, eu tenho as informações que a gente tem até agora, né? Então, eu sei que o HA é igual ao HB, que é igual ao HC. As velocidades a gente viu que também são iguais. E eu sei, as pressões eu já sei que PA e PB eu não conheço, mas PC sobre gama, eu sei que vale zero, né? Que a gente já tinha determinado como está saindo em jato livre, vale zero. Tá certo? Agora, será que eu consigo determinar a carga de posição para cada um desses pontos? Vamos voltar lá no desenho para ver se a gente consegue determinar essas cargas de posição. O que era a carga de posição? Não é a distância que o ponto que a gente está analisando está com relação a um plano horizontal de referência, né? Mas onde está o tal do plano horizontal de referência? Não foi dado, né? Acho que o Fábio que tinha falado que tinha perguntado se tinha que adotar o plano horizontal de referência. Quando a gente não é dado esse plano horizontal de referência, a gente vai adotar de forma mais conveniente para a gente. Posso adotar meu plano horizontal de referência aqui? Posso. Posso adotar ele aqui? Posso. Só que de forma geral, o que a gente tenta fazer? Dentre o nosso sisteminha... Calma aí. Eu tô ouvindo uma música. Vocês estão ouvindo, não? Ou eu tô louca? Mas deve ser alguma coisa aqui das redondezas, né? Não é de ninguém, não, né? Então tá, então eu não tô tão louca que o Marcos está ouvindo baixinho. Voltando. O plano horizontal de referência, o que a gente faz? Quando ele não é dado, a gente vai precisar adotar. Então, normalmente a gente adota o plano horizontal de referência no nosso sisteminha. Eu avalio todos os pontos que eu tenho e faço meu plano horizontal de referência passar pelo ponto mais baixo de todos os que eu tenho que analisar. Por que a gente faz isso?
Eu adotando meu plano horizontal de referência, aqui passando pelo ponto C, todos os valores, os outros pontos que eu preciso analisar, eles vão ter valores de Z positivos. Do plano horizontal de referência para baixo, a gente teria valores de Z negativos. Então, para não ter que ficar pensando, está para cima ou está para baixo do plano, se vai ser positivo ou se vai ser negativo, então é por isso que a gente sempre adota o passando pelo ponto mais baixo, e aí, consequentemente, todos os Zs vão ser positivos, tá? Então, eu vou vir aqui e vou adotar aqui como sendo o meu plano horizontal de referência. Sendo essa linha em verde aqui tracejada que eu fiz, o plano horizontal de referência, quanto que vai valer o ZA? Dois 2,4 metros. E o B? Ó, cuidado que a distância do ponto B até o plano horizontal de referência. Então, é o 2,4 mais 1,2. 3,6 metros. E o ZC? Vale zero, porque a distância dele até o plano que está passando por ele vale zero. Então, ó, vou voltar na folhinha de trás das equações. Eu sei que o ZC também vale zero. Esse meu ZB é 3,6 e o ZA 2,4. E aí, quem me dá uma sugestão de como que a gente pode seguir aqui? Tem mais de um caminho para a gente seguir em frente. Silêncio impera. Isso. Foi você, Bruno, que tinha perguntado semana passada ou não? Ah, é. Então, ó, o ponto que eu tinha dado de sugestão para o Bruno na semana passada, o que que era? Que é um dos caminhos para a gente seguir, tá? O João Vitor tinha falado calcular o HC, mas a gente não sabe quanto vale o VC, né? Então, por isso que não dá para a gente começar por este caminho aqui, tá, João? Mas seria quase um caminho por aqui, tá? Mas eu vou fazer desse jeito que eu tinha explicado para o Bruno na semana passada, porque aí eu vou colocar mais uma informaçãozinha aqui para vocês guardarem para o futuro, e depois eu falo como um outro jeito que dá para a gente resolver, que até seria um pouquinho mais fácil, tá? Isso, é esse jeito aí que o Fábio tá falando, deu spoiler já aqui. As velocidades são iguais, a gente consegue ir cortando umas coisas aqui. Consegue igualar B com C, A com C e seguir em frente, tá? Mas eu vou só mostrar para vocês mais um conceitozinho aqui, por isso do ponto D, tá bom? Desse jeito aqui, no cenário que a gente está agora, né, sem pensar que as três velocidades são iguais, o que que a gente tem? Eu tenho incógnita aqui uma, tenho incógnita aqui e tenho mais de uma incógnita aqui também, além dos Hs. Então, teoricamente, a gente vai precisar ou fazer essa combinação entre elas aqui, se a gente lembrar da igualdade das velocidades, ou o que que a gente pode fazer aqui? Eu posso criar um novo ponto que eu tenha mais informações conhecidas, tá? Posso criar um ponto em qualquer lugar, na verdade. Posso criar um ponto aqui, aqui, aqui no meio, em qualquer lugar. Mas tem um caso específico que a gente consegue ter mais informações
com relação a essa carga total no ponto. Sempre que a gente tiver um reservatório, então tenho aqui um reservatório, que a gente vai ter água saindo e entrando ou entrando no reservatório, qual que é um dos fundamentos que a gente precisa ter? Que a gente sempre considera reservatórios suficientemente grandes para que essa saída de água não afete o nível de água. Então, por mais que meu sifão esteja retirando água do meu reservatório, essa quantidade de água que está saindo, devido às dimensões do reservatório, são insignificantes com relação a essa água que sai. Conseguiram entender isso que eu falei ou quer que eu tente uma forma de vocês visualizarem? Deu para entender? O exemplo que surgiu na minha cabeça quando eu fui tentar explicar de novo numa outra turma, imagina que a gente tem uma piscina olímpica, tá? E eu vou pegar um canudinho de todinho para tirar a água fazer um sifão para tirar a água de dentro da minha piscina olímpica. Vocês concordam comigo que conforme a água vai saindo da minha piscina, o nível de água não faz nem cosquinha? Porque a água que está saindo é uma quantidade muito pequena com relação ao volume todo da piscina. Então, a ideia é essa, tá? Então, a gente considera esse reservatório suficientemente grande para que não faça diferença no nosso nível de água, porque se for um reservatório pequeno, se eu pegar aqui meu copo, botar o canudo do todinho aqui, ele vai descendo o nível da água, né? E eu não quero que isso aconteça. Então, a gente considera sempre o nível de água constante. Ai, professora, mas o que isso vai afetar na minha vida, saber se é constante o nível de água ou não? Se o nível de água é constante aqui, minha água está parada. Ela tem velocidade de escoamento? Não, né? Se a água está parada, ela não está se deslocando, não tem velocidade. Segunda coisa, aqui na superfície, eu estou escolhendo um ponto aqui nessa superfície livre, fora do meu sifão. Aqui, qual que é a carga de pressão que eu tenho aqui nesse ponto aqui que eu estou apontando com o meu dedo? A carga de pressão vale zero. Porque só tenho pressão atmosférica envolvida. E por que eu não escolhi algum outro ponto, sei lá, em qualquer outro lugar daqui do meio do caminho? Porque, ó, vou puxar a resposta do Fábio ali para fazer a pergunta. Qual que é a distância desse ponto aqui até o plano horizontal de referência? 2,4. Só no ponto C o quê, Daniel? Prof, Oi. você não falou que a pressão atmosférica é zero somente no C? Dentre esses 3 pontos na tubulação, que dentro da tubulação eu tenho uma pressão interna diferente da atmosférica. No sifão, só o ponto C que está na interface água-ar. Ah, tá, no sifão, entendi. Isso. Agora eu estou analisando um outro ponto que eu vou criar aqui fora, que vai ser meu ponto D. D. Deu para entender por que eu escolhi esse ponto D na superfície livre? Porque aí eu consigo saber qual que é a carga total dele, que eu sei as 3 parcelas. E isso está em contato aqui com o ar atmosférico. Então, eu vou vir aqui para a minha outra folhinha das fórmulas, e vou colocar até de cor diferente aqui, o HD, que é aquele ponto que a gente criou, ZD mais PD sobre gama, mais VD ao quadrado sobre 2G.
A velocidade vale 0. A carga de pressão vale 0. E o ZD vale 2,4. Com isso, eu tenho todas as parcelas para calcular. Não, tem outro jeito de fazer, Ingrid. Respira fundo. A carga em D vale 2,4. Então, eu consigo calcular aqui, ó, que o HD é igual a 2,4 metros. Se eu sei que o HD é 2,4 e dentro do meu sisteminha, que eu não tenho perdas de carga, todas as minhas cargas são iguais, eu posso vir aqui, ó, achei o valor de HD, igualo aqui. Vou fazer HD é igual a HC. Vocês concordam que a única incógnita vai ser a velocidade em C? Quando eu fizer isso aqui. Depois que eu achei a velocidade em C, ela vai ser igual a VB, que vai ser igual a VA. Isso, aí você vai igualar o HD com HA e com HB também. É uma voltinha maior? É uma voltinha maior. O importante é chegar na resposta? O importante é chegar na resposta. Mas eu fiz desse jeito com essa volta maior para explicar essa questão do reservatório. Tá? Alguém quer falar comigo? Eu quero. Diga. O HD é igual a qualquer outro ponto? Não seria só igual a HA, porque estão na mesma referência? Não, porque a gente está falando desse nosso sisteminha aqui, o exercício fala, desconsidere as perdas. Então, a carga de todos eles vão ser iguais. É, porque se um é igual ao outro, é igualando. Ah, entendi agora. Isso, tá? Desse jeito aqui que eu expliquei. Todo mundo entendeu como é que vai finalizar? Sim. Teria um jeito mais fácil? Sim, que é o que o Fábio tinha sugerido pra gente. Tá? Na verdade, assim, o jeito mais fácil é o que vocês conseguem fazer, tá? É o que vem a ideia na cabeça para resolver. Outro jeito que teria de resolver, sem criar esse ponto D, qual que é? Ó, tirei aqui. Eu não sei que VA é igual a VB, que é igual a VC? Sim, né? Então, se eu fizer VB igual a VC, eu vou ter que 3, vai ficar 3,6 mais PB sobre gama, mais V ao quadrado sobre 2G é igual a V ao quadrado sobre 2G, não é? E aí eu vou cortar? Eu vou escrever, tá? Vou fazer assim, ó. Outra forma de resolver. Ó, já pus aqui bem grande. Outra forma de resolver. Jennifer, esta resolução primeira que eu fiz, tá ok? Sim ou não? Onde que você travou? Jesus, desde onde, Jennifer?
Desde que eu falei boa noite. Mas aí você não devia ter deixado eu chegar até aqui. Tô dando puxão de orelha na Jennifer, mas serve para todo mundo, gente. Não deixa eu ir seguindo, eu vou perguntando se entendeu ou não, porque aí é que eu não sei nem de onde que eu começo a explicar. Ó, serve um puxão de orelha para você também. Jennifer e Kleber que se manifestaram aqui, que tomaram um puxão de orelha. Eu puxão de orelha só para vocês começarem a perguntar mais, tá? A situação aqui, que eu tenho meu sifão, a água saindo, tá saindo em jato livre. Se tá saindo em jato livre, eu tô na interface ar e água. Sempre que eu estiver na interface ar e água, significa que eu só tenho a pressão atmosférica agindo no meu ponto. Se eu só tenho a pressão atmosférica, a gente vai considerar que a pressão efetiva, então, consequentemente, a carga de pressão devido à pressão efetiva vale zero. Certo? Não. Tá. E eu sei que dentro do meu sifão, dentro da tubulação, a pressão que está agindo ali dentro, e consequentemente a carga de pressão, eu não sei quanto que vale PA sobre gama e PB sobre gama, mas eu sei que os valores deles vão ser diferentes de zero, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a quantidade de água que está passando em todos os nossos 3 pontos aqui da figura, eles são iguais. A quantidade de água é a mesma, né? Que toda a água que está passando aqui não tem por onde sair, nenhum outro lugar para sair, a não ser passar pelos 3 pontos. Então, isso quer dizer que a vazão que eu tenho nos 3 pontos vai ser a mesma. E, no meu sifão, eu tenho o mesmo diâmetro em toda a minha extensão. Se eu tenho a mesma vazão e o mesmo diâmetro nos 3 pontos, significa o quê? Que as minhas 3 velocidades também são iguais. Tá? Se não for tá, vocês vão me parando aí, tá, gente? Além disso, o enunciado diz para a gente desprezar todas as perdas. Que perdas? As perdas de carga. Então, se eu não estou considerando perdas de carga, significa o quê? Que a carga total que eu tenho em cada um dos meus pontos, essa carga também vai ser constante. Então, a carga total em A é igual a carga total em B, que é igual a carga total em C, e qualquer outro ponto que a gente tem aqui do nosso sisteminha. Tá? Outra informação que a gente tirou aqui do nosso desenho. Sempre a gente precisa trabalhar com um plano horizontal de referência para a gente conseguir achar a nossa carga de posição. Nesse exercício não foi dado esse plano horizontal de referência. Então, deixa eu colocar aqui, adotado. A gente vai adotar um plano horizontal de referência. Onde que eu vou adotar esse meu plano horizontal de referência? A gente vai adotar passando, dentre todos os pontos que a gente tem do nosso sisteminha, a gente vai adotar passando pelo ponto mais baixo de todos eles. No nosso caso aqui é o ponto C. Por quê? Porque aí, acima do plano horizontal de referência, eu sei que todos os meus Zs vão ser positivos. Então, se aqui está o meu plano horizontal de referência, a gente viu que a distância vertical até o ponto A, né, até o plano que passa pelo ponto A, é 2,4. A distância até o ponto B vale 2,4 mais 1,2, que é o 3,6. E o ZC vai valer zero, por quê? Porque o plano está passando por ele, então a distância dele até ele mesmo vale zero. Certo? Então tá. Aí, o que eu fiz aqui? Eu equacionei como que eu calcularia a minha carga para cada um desses 3 pontos que foram dados na figura. E eu vi que eu tenho sempre pelo menos uma incógnita em cada uma dessas minhas cargas.
Então, qual que foi esse primeiro caminho que eu pensei para resolver? É a gente pegar e achar um outro ponto dentro do nosso esqueminha que eu conheça mais informações, que eu consiga calcular essa carga total no ponto. E por que eu escolhi o meu ponto D aqui? Que quando a gente está falando de reservatório, a gente sempre vai considerar que o reservatório é suficientemente grande para que, apesar da gente estar, nesse caso, perdendo água do reservatório, ou se tivesse algum outro caso que a gente está recebendo água no reservatório, o nível de água, ele é constante, a gente considera ele constante. Então, por mais que esteja saindo água, não vou ter esse rebaixamento do nível de água, tá? Então, o que isso representa, né? Então, por que o ponto D aqui na superfície livre do meu reservatório? Primeiro, se eu estou na superfície livre do reservatório, eu não estou na interface ar e água. Se eu estou na interface ar e água, significa que a carga de pressão vale zero, porque eu só tenho pressão atmosférica agindo. Segundo ponto, se eu não estou considerando que tem variação desse nível de água, significa o quê? Que eu não tenho escoamento. Então, minha água não está se deslocando, ela está paradinha aqui. Então, a velocidade de escoamento vai ser zero. Sabendo essas duas informações, quando a gente vem na equação aqui de Bernoulli para a gente conseguir fazer o cálculo da carga total nesse ponto que a gente escolheu a mais, qual a única informação que vai ser diferente de zero? A carga de posição. Que, nesse caso aqui, eu consigo saber qual que é a distância desse ponto D até o plano horizontal de referência, que são os mesmos 2,4 lá do ponto A. Então, por isso que o ZD vale 2,4, carga em D é igual ao ZD, então HD é igual a 2,4. Conhecendo qual que é a carga em um dos pontos, significa que eu conheço a carga nos outros 3 pontos também. Por quê? O exercício fala que a gente não tem perdas de carga nesse sisteminha. Então, onde está HA, HB, HC, a gente pode igualar. Então, aqui eu vou igualar os 3, né, na verdade. HD é igual a HB e HD é igual a HA. Então, a partir do momento que eu faço essa primeira igualdade aqui embaixo, HD igual a HC, eu só tenho uma incógnita, que é a velocidade, consigo encontrar quanto que ela vale. E aí, eu substituo essa velocidade nas outras duas equações. Deu para entender? Beleza. Então, esse aqui é a primeira forma de resolver. A gente achando um novo ponto que a gente... A diferença do ponto A e o ponto B, Leonardo, é que o ponto A está dentro da tubulação, ele não tem contato com o ar atmosférico. E o ponto D, ele está na superfície livre do meu reservatório. Tá? Então, por isso que eles têm cargas de pressão diferentes. Outra forma que a gente teria de fazer esse exercício, qual que era? Então, zero esse aqui, tá? Então, vou chegar até essa parte aqui que eu fiz das cargas totais em cada um dos pontos, tá? Então, aqui, outra forma de resolver. Estou riscando todo o meu computador com a minha canetinha. Então, vou vir aqui, ó. H é igual, já vou substituir o valor, tá? 2,4 mais VA sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G. Vou pôr VC, que eu sei que as velocidades são iguais. HB é igual a 3,6 mais PB sobre gama mais VC quadrado sobre 2G. E o HC é igual a VC quadrado sobre 2G, porque as outras duas parcelas a gente zerou, tá? Fiz isso aqui.
Se eu vier aqui primeiro, igualar HC é igual a HB. Como que vai ficar? VC quadrado sobre 2G é igual a 3,6 mais PB sobre gama mais VC quadrado sobre 2G. Ixi, eu tenho duas incógnitas, mas eu tenho VC quadrado sobre 2G desse lado e tenho VC quadrado sobre 2G desse outro lado. Posso cortar? Posso, se eu passar esse para cá, subtraindo, vai dar zero. Então, daqui a gente tira que PB sobre gama é igual a menos 3,6 metros. Então, eu tenho uma carga de pressão negativa ali dentro. Vou igualar HC com HA, o mesmo raciocínio. VC quadrado sobre 2G é igual a 2,4 mais PA sobre gama mais VC quadrado sobre 2G. Corta, corta. PA sobre gama é igual a menos 2,4 metros. A partir do momento que eu achei o valor de uma carga de pressão, né, a gente consegue voltar aqui, né? Vou pensar aqui. Não, não dá para voltar. Calma aí. Não, gente, vai ter que criar um outro ponto de qualquer jeito aqui. Para conseguir achar essa velocidade. Vocês viram que eu vou fazendo na hora aqui com vocês, né, gente? Tô tentando achar aqui. Menos 3,6, menos 2,4. Não, gente, não dá para seguir aqui, para achar as velocidades. Vai ter que criar uma... É. Então, tira. Ainda bem que eu fiz em folha separada. Esse aqui não vai dar para fazer, não. Dá para achar esses dois, tá? Mas a velocidade vai ter que criar um outro ponto de qualquer jeito. Tá? Uma hora de conta com a minha ajuda? V quadrado... Por que 2,4 vezes... Calma aí, deixa eu ver aqui. Cobra também cobra. Deixa eu tô vendo a pergunta do Bruno aqui. Posso usar... Usar o H negativo por conta do formato do sistema? Bruno, essa pressão negativa é por causa do formato, sim, mas vocês vão ver isso mais certinho lá no em saneamento, no traçado da rede e tal, que provavelmente essa nosso sifão ele está cortando a linha de energia, tá? Por isso que acaba ficando essa pressão negativa. Deixa eu ver as sugestões aqui. V quadrado sobre 2... V quadrado é igual
2,4. Não, tô vendo as sugestões aqui de vocês, mas eu achei as cargas de pressão, vocês podem caminhar por aqui para achar essas duas cargas de pressão. Mas, para encontrar a velocidade, com esses dados que a gente tem aqui, a gente não consegue. Porque daqui, vocês falaram de substituir 2,4 por aqui, assim, né? Não tem como. Que vocês vão chegar sempre que H igual a HB igual a HC, que é igual a VC quadrado sobre 2G. Como a gente não conhece a carga por nenhum desses três pontos, a gente não consegue finalizar para achar a velocidade. Então, infelizmente, vamos ter que ir para o ponto D também. Essa outra forma de resolver vai ser só outra forma para a gente achar as cargas de pressão em A e em B, viu? Todo mundo entendeu o porquê? Tá. Jesus, foi. Esse aqui de todos eu acho que era o mais complicadinho da lista, tá, gente? Deixa eu mudar aqui o slide, deixa eu ver os outros. São dois trechos, que aí só fala que eles têm diâmetros diferentes. Esse exercício 6 que tinham pedido. O VC tem que dar, cadê? 6,86 aproximadamente. Vamos para o exercício 6, que senão não vai dar tempo da gente fazer o 6, que foi o primeiro pedido da noite. Tô que nem programa de rádio aqui hoje. Demorou, mas chegou. É só para segurar você até o fim da aula, Bruno. O exercício pergunta qual a velocidade que a água deixa o reservatório no ponto 2, despreze as perdas de carga e considere G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que depois da explicação deste exercício, Bruno, desse 4, falando do reservatório e tal, talvez facilite um pouco a vida. Só um minutinho que eu já volto nele, Caio, pode ser? Caio, Marcos. Posso só encaminhar aqui esse exercício 6, eu volto para calcular na mão aqui com vocês o VC. Tá? Vamos ver aqui o que acontece no exercício 6. Nesse exercício 6, eu quero saber qual que é a velocidade em 2. Despreze as perdas de carga e G igual a 9,81. O que a gente vai ter que fazer aqui? Trabalhar com conservação de energia também, tá? Então, eu vou falar que H1 é igual a H2. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. O ponto 2 está aqui na saída da tubulação, né, nesse biquinho aqui do reservatório. E o ponto 1 é na superfície livre. Então, o que a gente pode sair cortando aqui, né? Eu sei que a carga de pressão nos dois pontos vale 0. E sei que a carga
cinética do meu ponto 1 vale 0 porque é superfície livre do reservatório, então por mais que a água esteja saindo, a gente não tem variação do nível de água. Então falta encontrar o Z1, Z2, para depois conseguir calcular a velocidade. Ah, é 2 metros, né? É isso aqui, né? 10? É 2. É 2,0. Vamos lá, fazer a conta. Professor, Então. o outro que está no 20 metros é 10. Está no exercício. 10? É o que está no exercício. Quem tá falando comigo? O Lindenberg. Acho que eu estou vendo errado, professor. Calma aí, deixa eu ver então. Olhem aqui, o exercício 6, é 2, né? É o que eu estou projetando aqui. É isso mesmo, professor. Eu estou errado. O 10 é o exercício 5. Isso, eu confundi, É. desculpa. Não, tudo bem. Eu já achei que eu tinha colocado 20 também, então já estava errado. Eu preciso saber quanto que vale as minhas cargas de posição para conseguir achar o valor da velocidade. Como que eu faço para achar a carga de posição? Preciso achar lá aquele meu plano horizontal de referência, né? Que a gente vai usar ele passando pelo ponto mais baixo, que é o ponto 2. Então, aqui eu sei que meu Z2 vai ser 0, porque está coincidindo com o plano horizontal de referência, e o meu Z1 são esses 2 metros aqui. Então, substituindo todos esses valores, vai ficar 2 é igual, que é mais 0, né? V quadrado sobre 2 vezes 9,81. Então, esse V ao quadrado é igual 2 vezes 9,81, 39,24, a raiz quadrada disso, 6,26 aproximadamente, metros por segundo. Isso, agora deu certo, né? Então, a consideração que a gente tinha que fazer era essa, ponto 1 está na superfície livre, que as minhas cargas de posição e de pressão zerou, e que o ponto 2 eu também estou na saída aqui do meu reservatório, que é na interface também, que é a carga de pressão vale 0, tá? Você viu que até eu esqueci da vírgula aqui, né, Bruno? Dúvida nesse, antes de eu voltar lá para achar o VC? Quando tem perdas, Daniel, de duas uma, ou eu vou te dar condições de você calcular as duas cargas nos dois pontos, e aí você consegue calcular a perda de carga, do jeito que no ponto que a gente está hoje é desse jeito que você consegue calcular a perda de carga. Ou se eu falar para você, tem tanto de perda de carga aqui nesse escoamento, aí você consegue calcular. Tem até não sei se você está perguntando isso por causa do exercício do Forms, um deles, que fala que a perda de carga vale tantos por cento da energia cinética. Então, você tem que ver, quanto que é essa energia cinética? Como que eu calculo essa energia cinética? Aí você coloca mais essa perda de carga, tá? Mas relaxa, gente. Semana que vem a gente vai fazer esse Forms. Fiquem na paz. Eu quero que vocês entendam esses exercícios aqui do arquivo da aula. Semana que vem tira a dúvida dessa lista aí, a aula inteira para fazer isso, tá bom?
Fiquem na paz com esse exercício, esse Google Forms. Acho que eu vou até fechar ele para vocês não ficarem olhando. Ó, quem que tinha falado que não tinha conseguido chegar no VC aqui? Tá por aí ainda? Não, não é para enviar nada, menino. Se enviou, vai tomar um puxão de orelha. Onde que estão os nossos amiguinhos que tinham falado que estavam com dificuldade de chegar no VC, que não tinham entendido? Jennifer tá aí. Deixa eu ver aqui, Marco Lúcio. HD era 2,4, HD igual a HC. Calma aí. HD igual a HC, na fórmula de HC igual ao CCV igual a zero, então... Isso, VC quadrado sobre 2G. Tá no caminho certo, Márcio. É esse caminho mesmo que a gente vai seguir. Ó, eu vou finalizar a resolução daquela primeira possibilidade que eu tinha feito com vocês. Então, tá aqui. Continuar. HD é igual a HC. O HD a gente viu que vale 2,4. Jesus. E o HC, como eu zerei a primeira e a segunda parcela, só sobrou VC quadrado sobre 2G. Então, VC quadrado vai ser quanto? 2,4 vezes 2 vezes 9,81, 47,088. Então, o VC vai ser a raiz quadrada disso, aproximadamente 6,86 metros por segundo. Deu para entender? Quem tinha perguntado? É esse raciocínio mesmo, Márcio. Depois que a gente encontra esta velocidade, a gente vai conseguir calcular o PA sobre gama e o PB sobre gama, sempre igualando com o HD. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui embaixo primeiro. HD é igual a HB. Então, é 2,4 é igual. O HB é 3,6 mais PB sobre gama, que eu quero saber, mais VB quadrado sobre 2G, né? Esse VB quadrado sobre 2G é igual ao VC quadrado sobre 2G, que é igual a 2,4, né? Ai, não tá vendo, né? Que eu tô escrevendo embaixo, Gabriela. Agora vocês estão vendo. Então, aqui vocês podem substituir por 6,86 e tal, mas vocês conseguem entender que esse VC quadrado sobre 2G é igual a 2,4? Então, onde está VB quadrado sobre 2G, VA quadrado sobre 2G, eu posso substituir por 2,4? Sim, certeza? Então tá.
Aí o PB sobre gama fica menos 3,6 metros. E depois, para finalizar, HD igual HA, 2,4 é igual 3, não, 2,4 mais PA sobre gama mais 2,4. Então, PA sobre gama é igual a menos 2,4 metros. Tem uma pressão negativa aqui também. Certinho? Professora, aí a senhora voltou no 5, né? Isso, no 4. Ah. Para finalizar, que eu tinha deixado só indicado, eu fui finalizar direitinho. Ó, então, consegui terminar com quase 5 minutos antes. Tentem fazer, tem mais 2 exercícios, acho aí, não sei. Tem a gente fez o 2, 3, 4, faltou o 5 e o 7. Aí vocês tentam fazer no aconchego do lar aí para treinar para a gente fazer o Forms na semana que vem. Vou até falar perto do microfone. Forms semana que vem. Entendido? Que senão vai chegar aqui na sexta-feira e o povo vai estar perguntando Forms de conduto forçado. Não, Forms semana que vem. Não, quem quiser tentar resolver, pode dar uma olhada já e vendo se aparece dúvida e tal, mas não precisa ficar desesperado. Meu problema é esse que vocês ficam desesperados. Leonardo, exercício 6. O 4? Qual que era? O 4 era esse, não é, Pedro? É em Marcos. Ah, tá. Calma, tem que lembrar. Essa aqui é a última folha. Essa aqui é a penúltima. Me falta só uma. Não puder mudar essa é a vez. E essa é a primeira. Ó, vocês printam as folhas, mas vocês têm que acompanhar o que a gente faz, que você tá uma salada de chuchua estranha, né, aqui. Vocês entenderem esses prints aí, vocês têm que ter acompanhado a aula, hein? Gente, então, obrigada mais uma vez pela aula de hoje.